E essa história de que Roger Guedes pode pintar como reforço do Palmeiras para o Super Mundial, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz novidades sobre o tema e fala também as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre a chance de Roger Guedes virar reforço do Palmeiras. Logo, o Roger Guedes, que virou ídolo do torcedor do Corinthians e que vive acenando com a possibilidade da volta ao Parque São Jorge. Quem afirma que a negociação entre Roger Guedes e Palmeiras está muito quente é Márcio Espímpolo, jornalista que já passou pela Jovem Pan, entre vários outros veículos, é meu companheiro de Cancelados e tem um programa na Rede TV. O Espímpolo disse o seguinte, abre aspas, o Roger Guedes vai para o Palmeiras. Estou atualizando o que falei 2 dias atrás. E ele já chega para o Mundial, tá? Afirmou o Márcio Espímpolo. Depois ele comentou que questionou a fonte dele no Palmeiras sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Verdão. É algo meio surpreendente. E a fonte do Espímpolo disse, abre aspas, você não percebeu que o Roger Guedes já deu uma alfinetada recente no Corinthians e que o empresário dele está entrando com ação contra o Corinthians? Fecha aspas, essa informação da ação do Pitombeira e também do Roger Guedes contra o Corinthians eu havia antecipado alguns dias atrás aqui no canal. A justificativa do Corinthians e do Paulo Pitombeira é de que essa ação foi feita com o consentimento do clube, para que o Roger e o Pitombeira pudessem fazer parte de um processo de recuperação judicial pelo qual o Corinthians está passando. Guedes, que vive grande fase no Catar, ele defende o Al Rayyan, onde tem 36 jogos, 27 gols e 3 assistências na atual temporada. O contrato dele com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027 e por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Palmeiras e outra ligada ao Roger Guedes. Ambas asseguram que não existe nenhuma negociação e que o Guedes vai continuar jogando no Catar, onde ganha 5 milhões de reais por mês, salário incompatível com a realidade brasileira. Só para completar, importante contar um bastidor, Roger Guedes, enquanto atleta do Palmeiras, deixou a pior impressão possível. Ele era detestado pelo elenco do Palmeiras por ser considerado muito estrela, muito metido. E dá para dizer também que o Roger Guedes não morre de amores pelo Palmeiras. Passagem acabou deixando más lembranças para ele. Bom, tire suas próprias conclusões. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras e o Borussia Dortmund está de olho no atacante Luiz, só 19 anos de idade, uma das maiores promessas do elenco alviverde. A informação sobre o interesse do clube alemão é do jornal Bild, da própria Alemanha. Separei um trecho da matéria, abre aspas. O Borussia Dortmund tem interesse na contratação do Luiz, do Palmeiras. O centroavante brasileiro de 19 anos é visto como o sucessor de Gittens no Dortmund e é avaliado pelo Palmeiras entre 20 e 25 milhões de euros. Só para trazer para a nossa moeda e para você entender de que valores estamos falando, 25 milhões de euros hoje equivalem a 159 milhões de reais. Luiz, que já havia sido sondado na temporada passada pelo Arsenal da Inglaterra, embora sem proposta oficial. O Palmeiras tem 85% dos direitos econômicos do atleta, que é formado na base. A multa rescisória é superior a 500 milhões de reais para clubes do exterior, mas a multa serve apenas como uma referência. Ninguém imagina que possa haver um negócio com tais cifras. Luiz tem 9 partidas, 1 gol e 1 assistência na atual temporada pela equipe profissional, mas não tem jogado. Sua última partida em 3 de março, na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal, ele entra no finalzinho e dá assistência para um gol, mas desde então não joga mais. Contrato até dezembro de 2029. A pergunta que eu faço para você é, você venderia o Luiz? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Só para completar em relação ao Palmeiras, Bruno Rodrigues marcou um gol no rachão do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, que passou por 2 cirurgias super complicadas de joelho, a expectativa é de que ele continue ganhando mais confiança para em breve, talvez no Super Mundial, ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. A saideira em relação ao Verdão, Palmeiras versus São Paulo já tem 26.400 ingressos vendidos de forma antecipada. E há uma chance real de recorde de público no estádio de Barueri, que é onde o Palmeiras vai mandar seu jogo por conta de um show no Allianz Parque. O recorde pertence ao confronto entre Palmeiras e Corinthians do ano passado, com 29.647 pagantes. E o gol que o Vitor Roque fez, mostra muito sobre o físico dele no final do jogo, aquela velocidade e força de ganhar os zagueiros e habilidade também para se redimir depois do gol perdido. Nesca, deixa eu pegar um pouquinho nessa sua observação, acho que é legal. O Vitor Roque tem muita capacidade física,
mas ainda está em processo de formação, de maturação. Ele é muito jovem, né? 19 anos de idade. Se vocês forem buscar, vocês vão achar uma fala do Rafinha, companheiro dele nos tempos de Barcelona, lembrando de um dia em que, num treino, em que o Vitor Roque erra demais e começa a chorar. E aí o Hans Flick vai lá e conversa com ele: o que está acontecendo? Você quer ir embora? E o Vitor Roque diz: não, sim, quero ir embora, não dá mais para mim e tal. Então, esse cara é um cara que tem sofrido com a questão psicológica, né? Foi pro Betis, também não deu certo. No Palmeiras teve muita dificuldade, foram 12 jogos, os 12 primeiros jogos sem marcar gol, fez gol no final de semana e voltou a marcar gol ontem. Depois de perder um gol incrível, e depois que ele perde o gol, vocês vão lembrar que ele some do jogo, não é que some, mas ele passa a errar demais. E aí ele volta e se redime de toda essa situação, marcando um bonito gol no final da partida. Não foi nem tão bonito, mas foi um gol de muita capacidade física, né? Acho que essa é a grande constatação a partir do gol. Qual é a verdade? Que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras, não dá para cravar. O pessoal do nosso palestra até trouxe hoje a notícia de que o empresário do Abel, Hugo Cajuda, é esperado na metade desse mês, lá pelo dia 15, para se reunir com o Palmeiras e discutir a prorrogação do contrato. Esse é um dos motivos da vinda do Hugo Cajuda. A Leila está batalhando e fazendo bastante esforço para que o Abel renove o contrato até 2027, o fim do mandato dela. E a Leila é esperta, quer se aproveitar desse bom momento do time, até porque o Abel se deixa levar muito pela fase, né? Quando as coisas não vão muito bem, ele começa a dizer que vai embora, que já está arrumando as malas, que fica só até dezembro, a partir do momento em que o Palmeiras volta a reagir e vencer, como tem vencido, são 8 triunfos seguidos na condição de visitante, o discurso muda um pouquinho. Não dá para saber, tá, Denner? A verdade é que nem a Leila tem essa resposta, só o Abel pode dizer algo. Agora sobre o Palmeiras e a chance de o volante Danilo, de 24 anos de idade, revelado na base do Verdão, voltar à academia na metade dessa temporada. Especulação que começou nos últimos dias e dá a entender que poderia ser uma substituição para Richard Rios. Já contei para vocês que o Richard tem sido alvo de especulação, mas até agora nenhuma proposta oficial. Até por isso, falar de Danilo nesse momento me parece extremamente precoce, mas é bom lembrar também que o Danilo não tem conseguido ser um protagonista no Nottingham Forest. Temporada atual de apenas 12 jogos e 498 minutos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Só jogou 2 das últimas 5 partidas do Nottingham Forest contra Manchester City e Tottenham. Danilo, quando vai para o Nottingham Forest, deixa excelente impressão, era titular absoluto, até que ele se machuca e nunca mais consegue jogar em alto nível. Atleta vendido pelo Palmeiras ao Forest por 18 milhões de euros em janeiro de 2023. Hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros e seu contrato só se encerra em junho de 2029. Se eu fosse torcedor palmeirense, não teria esperanças nessa negociação, me parece muito mais especulação em busca de cliques do que qualquer outra coisa. Só para completar em relação ao Verdão, destacar a grande fase do time na Libertadores da América na noite dessa quarta, fora de casa, mais uma vitória 2-0 contra o Cerro Porteño. Estevão marcou o primeiro com um golaço de fora da área e o Vitor Roque, que havia perdido um gol incrível. E a partir daí desembestou a perder várias bolas, conseguiu se redimir no finalzinho da partida, numa jogada individual, assegurando a vitória por 2-0 e o segundo gol do Vitor Roque com a camisa alviverde. Com 12 pontos conquistados em 12 possíveis, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento e está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e já deixa a sua inscrição neste canal. Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço pra você, até o próximo vídeo e vamos que vamos.